A birra é uma demonstração de insatisfação ou de irritação, com a qual a criança não consegue lidar. Muitas vezes, os pais ou cuidadores não estão preparados para contornar essas situações, principalmente quando elas acontecem em público. Birras são mesmo comuns? O que fazer quando esse tipo de comportamento das crianças gera esgotamento emocional nos adultos? Quando procurar ajuda? Como lidar com as birras é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. E a nossa convidada, ela é biomédica, escritora, criadora da Educação Neuroconsciente, autora do best-seller Pais que Evoluem, Thelma Abraão. Thelma, obrigada por ter vindo. Estou feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Hoje a gente fala então sobre as birras e a gente vai acabar falando sobre a educação, né? Como educar a criança, como definir ali limites e toda essa situação que ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo. E por mais que a gente acompanhe, né? Então eu posso contar da minha própria experiência. Eu tive filho com 34 anos. Então, ao longo da minha vida, sempre houve o desejo, né, de ter um filho, o desejo de ser mãe. A gente vai observando, né, e principalmente observando aquilo que você não gosta, né, em outras famílias, né. Acho que isso eu faria diferente, mas quando é com a gente... E meu filho tem 9 meses, a gente ainda não passou por situações como birras, por exemplo, né? Ele é muito novinho, mas a gente vai observando e fala, olha, é diferente. É diferente você olhar de fora, quem está ali no centro, né, da situação, é muito diferente. E a gente acaba sendo olhado, de certa forma julgado, né? E as comparações são inevitáveis. Sim, isso acontece muito, mas eu falo que é o famoso não cospe pra cima, né? Quando eu for mãe, eu não vou deixar meu filho fazer isso comigo. De repente, teu filho tá lá no meio do supermercado, no chão, e você fala, meu Deus, o que eu faço agora, né? Então, é como você falou, a gente não nasce sabendo educar, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, é realmente um exercício diário de aprendizado. E o objetivo nunca pode ser a perfeição, né, Denise? Porque se você buscar ser um pai e mãe perfeito, que não erra nunca, você vai se frustrar, você vai ficar muito ressentido, né, com esse papel, e não é o objetivo. Eu falo que o que a gente tem que fazer, na verdade, é aprender a errar menos, né? Começar a se conectar com você, tomar autoconsciência, o que eu preciso mudar? Será que eu estou gritando muito? Será que eu estou sendo um bom exemplo, um bom modelo, né? Então, a criança... ela faz birra, lógico, faz parte da infância fazer birra. É raro uma criança que não faz birra. Agora, tem muitos contextos envolvidos na birra, né? E que acaba caindo aí na voz popular. Nossa, esse menino quer me atacar, essa criança é terrível, tá fazendo isso só para me manipular. E quando a gente começa a entender o que de fato são as birras, a gente começa a ressignificar esse olhar. E, claro, a gente começa a mudar o nosso comportamento. E a criança não muda sozinha. Ela muda através da mudança dos pais. Então, quando a gente muda, a criança também começa a melhorar o comportamento dela, né? A gente poderia dizer que a criança ela vem zerada, então não tem nenhuma programação ali nela e muito de como ela age, inclusive das birras, que já se explica o que são as birras, muito de todo esse comportamento, se ela vai chorar mais, e as pessoas costumam dizer, eu não gosto muito disso, se vai dar mais trabalho ou menos trabalho, popularmente é assim que se fala, né? Eu particularmente não gosto, eu não acho que filho dê trabalho, né? Acaba virando um rótulo, né? Isso, eu não falo isso exatamente, que é para não rotular, né? É muito de como a gente age também, né? A gente vê pais mais tranquilos, costumam ter filhos mais tranquilos, não? Sim, isso que você falou é importante. Antigamente a gente acreditava que o ser humano nascia de fato como uma página em branco, mas a ciência já avançou tanto que hoje a gente já sabe que mesmo dentro do útero da mãe, o cérebro já está recebendo influência do ambiente, das emoções da mãe, de como ela se sente, se essa mãe está numa relação conturbada, se ela está tendo problemas, esse filho está ali recebendo essa informação. Ele está sentindo e isso está impactando já a formação da personalidade dessa criança. Então, às vezes acontece, é claro que o temperamento, né, de cada um, cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa vai desenvolver uma personalidade, independente se você tem aí 3, 4, 5 irmãos, cada um é de um jeito, cada um vai receber a informação de um jeito, mas desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente já começa a ser programado, né? Como que a gente vai começar a ver o mundo, como você falou, se uma mãe é calma, essa criança tem uma tendência a ser mais calma, se essa mãe é uma mãe que teve
problemas emocionais, enfrentou depressão, essa criança já vai ter uma tendência a ser um pouco mais angustiada, um pouco mais irritada. Então, uma coisa nunca é separada da outra, né? Nós somos muito conectados com o ambiente, especialmente com a nossa mãe, com o nosso pai, a mãe mais do que nada, né? Eu costumo dizer, e aí você me corrija se eu estiver errada, por favor, né? Que a frustração, aqui eu vou trazer principalmente a figura da mãe, porque normalmente é quem passa mais tempo com a criança. Então, mesmo que a gente trabalhe fora, eu trabalho fora, mas eu passo muito mais tempo com o meu filho do que o meu marido, né? E aí a minha calma, a minha tranquilidade, como eu não levo problemas fora para casa, né? Eu acredito que impactem positivamente na criação, mesmo sendo um bebê ainda. Então, por exemplo, a frustração da privação de sono. Veja bem, acontece de um bebê dormir bem desde o primeiro dia, né? Acontece, tem muita gente que relata isso na internet. Mas não é a regra, né? Mas não é a regra. E aí, como é que você não se frustra? Não cria expectativas sobre dormir bem desde o dia 1 da criança, né? Exato. Então, e o sono faz muita diferença. Aí a mãe, às vezes, comenta na internet, hoje é fácil você acompanhar a vida das pessoas, né? Ah, mas eu hoje agi mal com a criança porque não durmo bem já há meses. Tá exausta. Mas o que é dormir bem também? Espera-se que a criança durma tão bem assim desde o começo, né? Não tem isso também da gente alinhar e não se frustrar tanto? Então, não criar tantas expectativas para essa frustração ser menor? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, Denise, eu acho que existe um mundo fantasioso em torno aí da maternidade, né? Ah, a maternidade é linda, é perfeita, é maravilhosa. E aí de você se reclamar alguma coisa, né? Porque se você fala que tá puxado, que tá sem dormir, que tá cansada, lá vem um monte de julgamento. A gente precisa ressignificar tudo isso, porque é claro que ser mãe é um amor enorme, você dá a tua vida pelo teu filho, você se dedica para dar o melhor que você tem para ele, mas a sua vida não se resume só a ele. Você, antes de ser mãe, você já era esposa, você já era uma mulher que trabalha fora, que tem uma carreira. Então, quando a gente se torna mãe, é mais um papel que é adicionado à nossa vida. E tá tudo bem se a mãe decidir também que agora ela só quer ser mãe, tudo né? Bem. Uhum. Eu mesmo, durante 4 anos, eu me dediquei apenas a esse papel. É uma escolha. Apenas. Apenas, realmente, que eu falo exclusivamente, mas foi assim, eu falo que eu nunca trabalhei tanto na vida, né? Porque de leve não tem nada, é um trabalho, uma dedicação realmente muito grande. Mas a gente precisa, na verdade, se preparar para ser pai e mãe. Entender que o mundo vai mudar, sua vida vai mudar. Você não vai mais dormir a hora que você quer, você não vai mais ficar arrumada na hora que você quer, né? Você não vai usar suas argolas porque teu filho vai puxar o seu brinco. Você vai ter um coque aqui porque o moleque vai puxar o teu cabelo. Então, assim, tudo muda, a relação entre casal, né? O importante é a gente manter, assim, aquele equilíbrio, aquela lembrança de que isso faz parte, é uma fase. O seu filho não vai mamar o resto da vida, ele não vai ficar acordando à noite o resto da vida. E isso deixa a gente mais forte, entender, puxa, é uma fase, né, que eu estou aqui me dedicando, que é importante para formar o ser humano que eu coloquei no mundo e que vai passar logo mais. Então, acho que muita gente se deixa levar por esse desespero momentâneo, achando que, nossa, acabei com a minha vida, não vou dormir nunca mais, meu Deus, agora eu vivo frustrada. E passa, né? Conforme a criança vai crescendo, não sei se passa tudo, vai mudando, né, os desafios. Mas você volta a dormir, você volta a ter mais equilíbrio, tudo depende de como que você conduz, né, essa jornada aí. Acontece que se já era difícil em tempos normais, agora, no meio de uma pandemia, onde você tem as pessoas mais ansiosas, a sua casa virou tudo, virou escritório, virou escola, né? Tudo tá dentro de casa, né? Nem a saída para o mercado, por exemplo, que às vezes você fala, vou deixar a criança, não vou com ela, ou vou com ela e era um passeio, né? Agora não faz mais. Lá em casa a gente pede delivery, tudo pede para entregar em casa. Para não fazer essa saída, né? Lazer, nem se fala. Acabou. Há quanto tempo não se tem mais? E tudo no condomínio também fechado, né? E isso varia muito de condomínio para condomínio. Mas e aí mudou tudo e a gente teve que se readaptar. E aí ou as crianças, a gente chama de bebês da pandemia agora, né? Quem era novinho e entrou na pandemia, os que nasceram na pandemia. Geração C, estão chamando de geração C, né? Geração complicado, Covid. Né? Pois é. Só que assim, a gente nasceu com um desejo inato de nos conectarmos com o outro, né? Nós não somos
seres que nasceram para ficar isolados. Então a gente tem essa necessidade de conexão, de pertencimento, de troca, de contato físico. Então isso mexe muito com o nosso emocional, imagina. Eu acho que um ano atrás, quando a gente ouviu que ia ter que ficar em casa um mês, né? Ninguém imaginou que a gente ia sobreviver um ano dessa forma. Então você vê, nós também somos seres muito, muito fortes, muito resilientes. Mas eu acho também que essa pandemia trouxe uma oportunidade de a gente se questionar e se olhar e falar, caramba, o quanto eu estou realmente emocionalmente preparado para aguentar esse tranco, né? De ter que conseguir desempenhar o meu papel, de ajudar o meu filho, professora, agora eu virei professora, né? Você virou tudo ao mesmo tempo. Então, educar, que já é um papel desafiador, somado ainda você ter que ficar com aula online, sem ter um tempo para si, é muito complicado. E as pessoas querem muito uma resposta para mim. Thelma, o que a gente faz? Falo, eu também estou vivendo isso. Agora, a gente pode se organizar dentro desse caos, né? Você pode procurar o quê? Ter horário para dormir, para acordar, descansar, ter rotina. Fundamental você ter rotina quando você tem filhos. Então, eu vejo que tem pais que deixam as crianças ficarem acordadas até 10, 11 horas. Ah, a criança não quer dormir, então deixa. Não é assim. Porque isso atrapalha, né? A criança não descansa. No outro dia, ela não quer acordar cedo. Aí ela fica irritada, ela não se concentra na aula. Uma criança cansada, assim como um adulto, vai se comportar pior. Você também não vai ter o teu tempo, talvez, para ler um livro, para tomar um banho, ou então para não fazer nada, ou para assistir um filme com o teu marido, ou ficar sozinha. Então é importante que as crianças durmam mais cedo, que você consiga manter essa rotina, que você faça combinado sobre isso, porque a gente tem que encontrar essa ordem no meio desse caos. E sem disciplina, sem rotina, sem hora, realmente fica difícil, né? A rotina, o pessoal sempre fala, caiu na rotina significa que ficou chato, né? Então, a mesma rotina parece chato, mas... a criança precisa da rotina. Dá segurança para a criança. Exatamente. A rotina, é isso? É isso. Antes de ser mãe, eu era aquela pessoa que abominava a rotina. Nossa, eu falava, Deus me livre, fazer todo dia a mesma coisa, né? Sempre buscando uma novidade, abrir um restaurante novo, opa, vamos lá. E, gente, não tem como. Quando você se torna pai e mãe, a rotina vai fazer parte da tua vida, e que bom, porque a criança, quando tem rotina, ela sabe o que vai acontecer. Essa previsibilidade deixa ela muito mais calma, muito mais tranquila. Puxa, eu sei que agora é hora de tomar banho, eu sei que agora eu vou dormir, eu sei que agora meu pai e minha mãe vão ler uma história. Então, quando a criança tem esse momento, né, que ela já sabe o que vai acontecer, ela fica muito mais calma. Evita dela ficar com as necessidades físicas não atendidas, por exemplo, ficar com fome. Se a criança come cada dia no horário, ela entra na fome, a gente sabe que a criança com fome fica irritada, começa a chorar e entra num estado de estresse que afeta o pai e a mãe, muito, né? Então, no fim, a rotina beneficia todo mundo, a família inteira. Quando é que a criança começa a fazer birra e o que é birra? Eu acho engraçado, eu gostei dessa pergunta, Denise, que às vezes eu recebo mensagem assim, olha, meu filho tem 3 meses e ele está fazendo birra. Aí eu falo, ai meu Deus, eu falo muito sobre birra, mas eu acho que ainda é pouco, eu preciso falar mais, porque as pessoas ainda não entenderam direito o que é a birra, mas vamos lá. Claro, a gente vem, né, nós somos criados por nossos pais, que foram criados por nossos avós, são gerações que não tinham o conhecimento e a informação que a gente tem hoje, né? Hoje você dá um Google, você entra na internet, você não precisa ser um grande especialista, você vai lá e tem acesso a inúmeras informações que a gente nunca imaginou ter, né? Nossos pais, nossos avós. Então, antigamente, nossa, está chorando, deixa chorar. Não vai lá no berço, não, tem que aprender a dormir sozinho, senão vai ficar manhoso, vai ficar mimado, vai ficar mal acostumado. Mas você vê, olha só, que loucura, nós somos mamíferos. Como é que é um filhote de mamífero quando nasce? Um cachorrinho, um gatinho, ele está lá, mamando a mãe, 24 horas grudado na mãe, a mãe está lá, né? Porque é isso, nós somos mamíferos. Então, nós somos uma espécie de mamífero que a gente demora mais tempo para amadurecer o cérebro. Você vê que a vaca e o cavalo, quando nasce, eles saem andando. Nós não, a gente demora 1 ano para andar. Por quê? Porque o nosso cérebro é extremamente imaturo. Então, isso nos torna extremamente dependentes da nossa mãe. A sobrevivência depende daquela segurança, daquele acolhimento, do alimento, da amamentação, da segurança de que, puxa, eu tenho certeza que quando eu chorar, minha mãe vai vir aqui me acolher, ela vai vir me dar a proteção que eu preciso. Então, você imagina, o nosso cérebro ele leva a gente para o quê? Sobrevivência. Qual é a principal função do nosso cérebro? É manter a nossa sobrevivência. Então, diante de qualquer ameaça, ele entra em alerta, ele aumenta o teu nível de estresse, ele produz cortisol no teu sangue e ele faz com que você realmente
pare de consumir energia para manter a tua vida. Então, a criança que não tem as necessidades atendidas, especialmente no início da vida, ela entra num nível de estresse acima do esperado. Isso pode, inclusive, impactar o desenvolvimento dela, não só o emocional, mas o físico também. Porque ela está entendendo que, puxa, existe uma ameaça à minha vida. Eu estou chorando porque eu estou com fome, porque eu preciso de aconchego, eu preciso de um colo, eu preciso de segurança, eu posso estar com frio, eu posso estar com a minha fralda suja. E nesse momento tem pai e mãe achando que o neném está chorando para fazer uma birra. E não é. É extremamente natural que isso aconteça, porque é como nós somos programados para viver, entende? Então, não negue colo para o seu filho. O seu filho, quando ele chora, ele precisa de você. Quando é que uma criança começa, de fato, a fazer birra, né? Que você perguntou. Por volta de 1 ano e meio, 2, a criança ela pode se jogar no chão quando ela não consegue o que ela quer. Mas aquilo não tem nada a ver com você. Ela não está fazendo aquilo para te atacar. Ela está fazendo aquilo porque ela ainda tem um cérebro imaturo. Ela aprendeu a andar, ela está aprendendo a falar, ela está vendo um mundo maravilhoso para ela explorar. E, de repente, vem o pai e a mãe. Não, não pode. Não, não põe a mão aí. Tira a mão daí. Não, tira a mão da boca. Esse brinquedo não. A criança fala, mas por que não? A criança não tem repertório para entender por que não pode, né? Então, mesmo que você siga falando e explicando isso, né? Olha, é que ela não vai entender da primeira vez. Você não andou da primeira vez, E você nem caiu da muitas segunda. vezes. É. Então, a gente erra muito antes de aprender a falar, a gente cai muito antes de aprender a andar. Então, não é uma vez que você falar para a criança que ela vai aprender. Especialmente se ela tem 1 ano. 1 ano e meio, 2, né? E a criança também, ela não consegue prestar atenção em muitas coisas. Já percebeu? Sim. Como é que ela fica ali, ó, vou brincar com isso aqui, eu tô olhando isso aqui. Largou aquele brinquedo, vai para outro. Se você fala com o teu filho na hora que ele tá ali entretido, brincando, vendo um desenho, ele não está te ouvindo. E muita mãe tá gritando lá da cozinha, vai lá fazer não sei o quê, vai, né? Vamos tomar banho, tá na hora de escovar os dentes. A criança às vezes nem tá te ouvindo, então vamos entender que a birra não é um ataque contra você. É uma reação emocional a uma grande frustração. A criança não consegue fazer algo. Ou ela foi impedida de fazer algo. Ela não tem o repertório que a gente tem. Puxa, quando alguém fala não para você, Denise, você fala, ai, que raiva. Mas você não vai gritar, você não vai bater, porque você já desenvolveu a habilidade de controlar as suas reações. Então a gente não consegue controlar uma emoção. A gente consegue escolher a nossa reação diante de uma emoção. Só que isso exige muito treino. Você não vai aprender isso na infância. É claro, se tua mãe e seu pai te treinam todos os dias nessa direção, quando você tiver 5, 6, 7 anos, caramba, já é uma criança que tem um controle emocional que muito adulto não tem. Só que como é que a gente vai dar esse treinamento se a gente ainda não aprendeu a controlar as nossas próprias emoções? Então, uma criança que está ali chorando, fazendo uma birra, a mãe está se descontrolando ou o pai, ele não está se enxergando, ele está vendo, esperando que a criança se controle, sendo que ele mesmo ainda não se controla. E a criança está aprendendo com o meu modelo. Eu sou o principal modelo. Então, ela está entendendo que na hora da raiva, como é que faz? Grita, bate, ameaça. E eu estou retroalimentando aquele comportamento, entende? E aí, quem tem essa atitude geralmente fala, mas eu sou a mãe. O pai sou eu. Sim. Isso para a criança é o modelo que ela está vendo, é o exemplo, né? Não, é claro, não. A gente não pode confundir a autoridade do pai e da mãe Que com o existe. autoritarismo, que são Perfeito. coisas totalmente diferentes. Só que a minha autoridade eu não preciso impor pela força. Eu já sou 3 vezes maior do que uma criança de 1 ano, só o fato de ela olhar para cima, o meu tamanho já é suficiente para amedrontá-la. Eu não preciso gritar, ameaçar, bater. Então, assim, a sobrevivência dela depende de mim, ela sabe disso, isso já me dá autoridade. Então, existe aí uma grande confusão entre o que é autoridade e o autoritarismo, que é justamente o abuso da sua autoridade, querer impor só os seus desejos, sem considerar o que é importante para aquela criança naquele momento também, né? Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, te deixo uma pergunta que você já vai respondendo daqui. Esse tema é maravilhoso, né? A gente aprende tanto. Esse acolhimento que você fala, então, e a nossa volta ao trabalho, vamos imaginar a licença maternidade no Brasil, são 4 meses, 120 dias, né? E se você tem a oportunidade, ainda você faz os 15 dias de aleitamento materno, se aumenta isso, mais 1 mês de férias. Você está voltando ao trabalho quando a criança tem, no melhor dos cenários, 5 meses e meio. E aí você exige dessa criança, você está voltando à sua rotina, você já vai voltar. E você exige dessa criança, de um bebê, a maturidade de entender que você vai, mas você volta.
e aí deixa a criança, claro, chora, na volta ela quer ficar grudada em você, que pra mim isso é algo muito natural, né? Aos poucos eu acredito que ela vai entendendo que você realmente vai, mas volta, mas isso leva um tempo. Por volta dos 8, 9 meses agrava esse medo na criança, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se isso tem reflexo lá na frente, 1 ano e meio, 2, e algumas pessoas chamam até esse período que gira em torno dos 2 anos, de Terribles 2, né? São Os assuntos... terríveis 2 anos. Já você comenta, mas enquanto eu chego até lá, explica um pouquinho pra gente isso, que a gente exige mesmo do bebê uma maturidade que a gente não tem na volta ao trabalho, a gente fica com o coração na mão, né? Por quanto tempo quando você precisa deixar o seu filho, pode ser na escolinha, pode ser até com, né, o avô, a avó da criança, né? Explica um pouquinho pra gente, doutor. Então, a mãe é a mãe, né? Por mais que tenha ali um avô, a avó, uma babá, uma professora, não é a mãe, não é a mesma coisa, né? O bebê leva um tempo para se adaptar, para sentir a segurança de estar ali com essa pessoa. Então, começa a acontecer por volta dos 8, 9 meses a ansiedade da separação, né? O medo, ai meu Deus, será que minha mãe volta? Será que eu estou sozinha? Então é importante a mãe falar a verdade, mesmo para um bebê. Mamãe vai ali trabalhar e eu volto, né? Tem muita mãe que quer sair escondida, não fala tchau. O ideal é falar, mamãe vai trabalhar e eu volto tal hora, você vai ficar com o vovô, você vai ficar com a vovó. Mesmo a criança sendo bebê, mesmo ela ainda não falando, essa comunicação ela está te ouvindo, né? E está passando a segurança também para a criança, de que a mãe vai voltar assim que puder, né? Nós estamos de volta hoje falando sobre birras, como lidar com elas e como fazer dessa educação infantil, né, de educar uma criança, trazer isso de uma forma leve, né, se é que é possível a gente falar na situação que a gente vive hoje. Tem gente que fala, Denise, hoje não está nada leve, né, mas trazer esse assunto, falar sobre isso, né? Eu acho que é importante. Ninguém nasce sabendo educar as crianças desde o comecinho lá. Para alguns amamentar é mais fácil, para outros já é mais difícil, né? Mas a questão da educação, a parte de educar, e eu tenho ouvido até algumas pessoas nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, quarentena, dizendo assim, eu educo depois. A gente não sabe quando a pandemia vai terminar. A gente não sabe quando a situação vai aliviar e as crianças estão crescendo e se desenvolvendo. Nossa convidada hoje é Thelma Abraão. Ela é biomédica, escritora, criadora da educação neuroconsciente, autora do best-seller Pais que Evoluem. Eu vou aproveitar e mostrar aqui pro Marcão, ó, o livro da doutora, Pais que Evoluem, best-seller, livro mais vendido aí. Incrível, tô ansiosa para ler, Thelma. Ansiosíssima para ler. Obrigada, viu? Tenho muito a aprender. Fala um pouquinho pra gente sobre essa fala. Depois eu retomo a pergunta que eu deixei do intervalo. Eu educo depois eu educo. E tem muita gente dizendo isso, né? Deixa eu sobreviver a essa situação e depois eu vejo o que eu faço com o resto, né? Mas a gente não sabe quando vai terminar, né? Olha, quando a gente fala isso e você tem uma criança já de 10, 11, 12 anos, que já está aí com a personalidade quase formada, é uma coisa. Mas quando você tem uma criança que está em pleno desenvolvimento, absorvendo tudo ao redor dela, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 3, 1 ano de vida com um mau comportamento dos pais é muito tempo para ela. E impacta, né? Claro, eu acho assim, em questão escolar, não é a criança perder 1 ano que vai mudar a vida dela, mas se é 1 ano de alfabetização, pode impactar. Então a gente tem que começar a entender os pontos, né? Não é tudo igual, né? Não é tudo igual, não posso generalizar. Se o teu filho está no meio tá se alfabetizando, ele está na aula online, ele está com dificuldade, você vai ter que arrumar um professor particular, você vai ter que dar essa força, porque agora é a hora dele aprender isso. Senão ele vai lá para o 2º ano sem saber ler, né? Começa a ter problema de autoestima, meus amigos sabem ler ou não. Então você vê como é importante a gente olhar para cada criança com a individualidade, com as dificuldades. Então, deixar para depois, ainda mais eu, né, que sou uma pessoa tão focada em educação, eu acho complicado. A gente pode deixar tudo para depois, menos educar um filho, porque a infância passa voando, né? E esses primeiros anos de vida, eles são
muito importantes para a base emocional do ser humano, né? Porque depois a gente vai querer colocar as coisas nos trilhos e a maior parte da vida da criança ela fez o que não poderia fazer. Pois é. Não, você até consegue, né? Nós somos seres muito moldáveis, sim. mas vai ser mais difícil. Sofre então, mais. Exatamente. Eu tenho tentado manter a rotina na pandemia e tem funcionado muito bem. Mas é o que eu falo, não adianta você ser um pai e uma mãe que está desesperado, desequilibrado e esperar ter algum equilíbrio no lar. Porque você é o maestro dessa orquestra, né? Ainda sobre essa questão da educação e da educação remota, então, das aulas online, né? Há a possibilidade aí de fazer também a questão híbrida, né? Faz um pouco presencial, um pouco online. E a gente sabe que não é todo mundo que funciona da mesma forma. Tem gente que aprende mais fazendo, né? Vendo. Lá presencialmente, né? E que online, né? É mais difícil mesmo. Como lidar com essa cobrança que às vezes ela é muito mais dos pais, né? De desempenho, notas, e na época agora que a gente vive, tão difícil, né? É muito importante o pai ter um pouco, a mãe, coerência, né? Porque o que eu vejo hoje em dia são os pais assim, vai estudar, volta pra aula. Ninguém aprende nada num ambiente hostil, com medo, né? Nós nascemos com uma grande capacidade de aprendizado. O aprendizado para nós é natural. Você viu como uma criança é curiosa, como ela quer aprender, como ela, né? E a gente que vai tolindo, não mexe aí, não. Ela faz uma pergunta, não sei, depois eu vejo. Você não responde, não tem paciência, mas toda criança ama aprender. Então, na verdade, o aprendizado ele tem que ser estimulado e não tolhido. Quando uma mãe, um pai começa a gritar, vai estudar, senta aqui, você não fez a lição, vai ficar de castigo, você está, na verdade, tornando o aprendizado um grande desprazer. Você está indo na contramão daquilo que você espera que aconteça. Então, você vê, tudo isso é importante eu entender. Puxa, como funciona, então, para eu estimular o meu filho a gostar de estudar? Uma dica legal, olha o que seu filho gosta e não o que ele não gosta. Ah, ele é bom em matemática, ele gosta de inglês, ele gosta de foguete, ele gosta de carrinho. Pega um livro daquilo que ele mais gosta, começa a comprar, compra quebra-cabeça, conta histórias, põe filmes, estimula ele a gostar de aprender. Aquilo ali já é uma porta de abertura para você trazer as outras dificuldades em sequência, porque ele já vai estar envolvido com o aprendizado. Uau! E você comemora cada fase que ele vai superando. Que incrível, filho! Como você aprendeu isso rápido. Que incrível, cada dia que passa você aprende mais e mais. É isso que estimula uma criança. Não é você ficar chamando ela de burra, que ela nunca te obedece, que ela não senta. Então, a gente é muito incoerente. E esse é o meu trabalho, é de trazer essa tomada de consciência que a mudança que você quer ver no teu filho não está nele. Está na sua conduta, né? Então, assim, eu não mando meus filhos estudarem. Os dois assistem aula online, uma de 5, uma de 7. E gostam. Mas por quê? Foi uma sorte? Não. É o dia a dia. É aquilo que você falou. E se eu deixar para educar depois? Não sei, eu educo hoje, todo dia um pouquinho. É assim que eu acredito que funciona e eu realmente não tenho dificuldade, né? E pode ser que tenha um dia que um deles não esteja muito afim de... Vai estimulando, vai conversando, vai fazendo uma reunião de família, que eu falo, né? Vai fazendo combinados. Combinados. Funciona demais, né? Muito, é maravilhoso. Vamos falar da questão das birras e daquela cena que quando você fala, a gente já imagina, né? Você está no meio do supermercado ali e você vê uma criança no chão chorando e ainda faz movimentos assim, né? A criança está nervosa. Ou porque foi contrariada. Às vezes a mãe nem sabe por que a criança fez isso. A mãe fica envergonhada. Você sabe o que você começa a falar e eu falo, gente, eu não sei se eu sorrio ou se eu choro, porque eu passei, acho que ninguém sofreu tanto quanto eu. Eu, né, morando nos Estados Unidos com 2 filhos pequenos, uma de 2, um de 3, quando a gente se mudou para lá, e os 2 faziam birra ao mesmo tempo. E eu ainda não sabia tudo que eu sei, né? Eu estava começando a minha jornada e eu falava, gente, eu não vou mais sair de casa, pronto, não vamos mais sair. Meu marido falava, vamos sair para um restaurante. Eu falava, não, pede um delivery, porque eu passo muita vergonha. Os 2 começam a chorar, todo mundo me olha e eu ficava insegura, o que eu faço, né? Então, assim, primeiro, o que é mais importante? O julgamento alheio ou você ensinar para o teu filho habilidades emocionais que precisam ser construídas dias após dia? Primeira coisa é isso, é você se voltar para o teu lugar, que não importa o que vão falar de você, o que importa é o que você está ensinando para sua criança, né? E eu não tinha esse entendimento antes, né, de estudar toda essa jornada, esse caminho que eu passei, então eu sofria muito.
E foi maravilhoso quando eu comecei a testar tudo que eu estava aprendendo e ver a transformação nos meus filhos. Então, primeiro, a criança está lá no mercado. Ela quer o chocolate que não está na hora de comer. O que o pai faz? Não, não vai comer chocolate, não. Agora é hora do almoço. A criança, quando ela ouve aquele não, aquilo já entra igual uma bala, né? Tipo, meu Deus. Então, uma forma é a gente falar não de outra forma. Em vez de falar, não, não vou te dar. Filho, agora é hora do almoço, né? Assim que você terminar o seu almoço, você pode comer essa bala. Ou então, o sábado é dia de comer chocolate, faltam 2 dias. No sábado a gente vai comer essa balinha, combinado? Olha só, tô falando não, mas sem falar o não. Eu não tô falando não e acabou. Eu tô falando para ela quando que ela vai poder ter aquilo. E também, deixa a criança chorar. Ela tem o direito de se frustrar. Ela tem direito de ficar triste porque ela não vai comer aquela bala naquela hora. Às vezes também não é só por isso que ela está frustrada e chorando ali no meio da cena com fome, toda, né? Ela pode estar cansada, ela pode estar com tanta coisa, Aquilo foi, às vezes, o que transbordou, a gota né? d'água. Exatamente. Uma outra coisa que faz a criança ter esse tipo de atitude é quando ela não recebe atenção positiva dos pais. O que acontece? O que é muito importante entender. O que é atenção positiva? É quando eu dou atenção para o meu filho antes dele chorar. Antes dele me pedir. Então, ele está, de repente, brincando, eu vou lá, eu brinco com ele, eu passo um tempo de qualidade com ele, eu dou colo, eu brinco, eu dou risada. Meu filho está recebendo a minha atenção de qualidade. O que acontece muito hoje? Os pais estão muito no celular, estão muito no computador, e a criança está ficando sempre para depois. E ela está ali, pelo amor de Deus, me olhe, porque a criança pequena, ela precisa muito de tempo. Não é só a qualidade do tempo, ela precisa de quantidade também. E os pais se sentem sobrecarregados por tanta demanda de atenção, né, Denise? Só que se você não dá essa atenção de uma forma positiva, essa criança começa a ficar com necessidades emocionais não atendidas. A tendência é que ela comece, de fato, a chorar, a ficar mais sensível. Qualquer coisinha, é o que você falou, é a gota d'água que faltava. E aí o pai e a mãe talvez não estão percebendo que o que está faltando é um pouco mais de tempo junto, de abraço, de beijo, de atenção. E aí, quando a criança se sente um pouco mais preenchida, ela colabora muito mais com você. E quando ela entende, ok, papai e mamãe não tem tempo para mim, papai e mamãe não me dão atenção, mas quando eu choro, eu consigo o que eu quero. Quando eu choro, minha mãe larga o telefone e vem me dar atenção. Isso eles entendem rápido, né? Entende. E não é racional, é uma percepção. Sim. Eu percebi que quando eu choro, eu recebo atenção. Só que daí eu estou recebendo uma atenção o quê? Negativa. E olha só, eu choro, recebo atenção negativa, mas a atenção negativa é melhor do que nada. Então eu entro num ciclo vicioso, por isso que tem criança que começa a chorar o dia inteiro, e a mãe e o pai vai lá e cede, porque quer que aquele choro passe, e aquilo não termina. A criança não é abastecida emocionalmente, ela chora para ter a necessidade atendida, ela recebe uma atenção negativa, e um ciclo está instalado. Como é que eu quebro esse ciclo? Dando atenção positiva, com qualidade, longe do celular, brincando com a criança. A criança recebe amor, sim, brincando, né? Elas se sentem parte, né? Puxa, estão aqui comigo no meu mundo lúdico, então Achei curioso que você falou de só atender quando a gente só atende quando a criança chora, é uma atenção negativa. Sim. Né? E aí a criança entende que é melhor isso do que nada sim. Isso reforça as birras. Então é importante o pai, quando vê que o filho está fazendo muita birra, prestar atenção se ele está enchendo esses baldes emocionais. Né? Agora, ter essa... Então, a gente costuma falar da figura feminina, porque geralmente acontece mais... É a mãe que está ali mais, né? Por mais tempo. E geralmente essas cenas acontecem ali. E é a mãe que fica com vergonha. E até eu mesmo já ouvi... desculpa de manhã, desculpa, viu? Faz birra, mas ele tá bem, viu? Mas eu queria não precisa desculpar. Que isso mudasse, gente, sabe? Isso precisa mudar. A mulher, a gente não tem que ser perfeita, a gente não tem que pedir desculpa, a gente está dando o nosso melhor, né? São crianças que estão aprendendo sobre a vida. Eu acho que o triste mesmo é o olhar de quem julga. Quem deveria estar ali para ajudar, fica julgando, entendeu? Certa vez eu peguei um voo longo, era um voo de 12 horas, e tinha uma mãe exausta e adoentada nesse voo. E ela tinha dois filhos pequenos. E o mais novinho chorou o voo inteiro. Nas primeiras horas, eu não era mãe ainda.
As mães desse voo se comoveram porque elas viram que aquela mãe estava exausta, a mãe estava cansada, o pai também muito exausto, eles já vinham de um outro voo, enfim. As mães foram lá, e ela estava sentada na poltrona da frente, por isso eu sei da história. As mães foram lá, se prontificaram e ficavam revezando, pegando essa criança, era um garoto. Que coisa boa, gente. Revezaram e deram conta de distrair o menino. Essa mãe não podia, ela estava adoentada, o menino também estava. Ela estava muito cansada, já tinha o outro filho para ela cuidar ali. Um voo de 12 horas é muito longo para uma criança. E aí as mães se revezaram. Eu achei tão legal. Eu não era mãe ainda na época, mas acho que hoje eu também faria parte desse grupo. A gente precisa muito desse olhar empático, né? Eu também, agora, quando eu vim dos Estados Unidos a última vez, aconteceu a mesma coisa do meu lado. Uma mãe, falei, nossa, deixa eu te ajudar, eu vou te ajudar. Porque quem já passou por isso sabe a exaustão que é, né? Quando você precisa fechar o olho e o bebê tá ali chorando. E é de fato uma ajuda. Então era algo genuíno, não era vou te ajudar porque o seu filho tá chorando, incomodando a minha família. Você sabe a dor daquela isso. mãe, né? Você sente, só sendo mãe mesmo, né? Pra sentir. Quando a gente não é mãe, ai, que menino chorando, meu Deus, não aguento, né? Não é isso. E na verdade o voo, por si só, já é tão barulhento, né? Que na verdade o choro do garoto não incomodava. Ele estava chorando, claro, dava para ouvir, mas não incomodava. De fato, as mães ali de perto, era um voo bem familiar, tinha famílias grandes nele, com muita criança. De fato, era uma coisa ali para ajudar mesmo. Que lindo, né? Que a nossa sociedade tenha muito mais disso, né? Menos julgamento. Porque as mães já são muito julgadas, então fica aquele peso, eu não posso errar, meu Deus, meu filho chorou, o que vão dizer de mim? E isso acontece dentro da família. Muitas vezes eu recebo mensagem de mães falando que a sogra julga muito. Ai, se fosse meu filho eu não faria isso. Ai, não faz assado. Então, assim, tem que ter um respeito pela individualidade, pelo aprendizado de cada mãe. Cada uma tem a sua experiência, o seu tempo. E não existe uma regra para educar. Claro, existe aí os estudos, né, que a gente segue, que a gente tenta trazer, e você vai adaptar para a tua personalidade, para o teu ambiente, para a tua família. Nós não somos idênticos, somos diferentes uns dos outros, né? No comecinho do programa você falou de temperamento e personalidade. Então a personalidade é construída, o temperamento já é da criança. Como é que a gente pode definir isso e o quanto isso interfere no nosso tema, que é birra? Bom, claro, tem crianças que são mais calmas, né? Tem um temperamento mais calmo, outras que são mais explosivas, aquelas crianças explosivas mesmo, que o pavio dela é curto, né? Qualquer coisinha, pum, que é o caso da minha filha mais nova. Eu tenho uma criança explosiva em casa e que isso também me levou a buscar muito conhecimento para lidar, e hoje eu consigo, né, lidar com ela de outra forma. Mas, claro, existe essa diferença de temperamento, sim. A personalidade, ela vai sendo moldada, né? Até os 12 anos. E a gente tem influência genética, influência do ambiente, influência dos modelos que a gente convive, né? Das atitudes dos nossos pais. Então, é uma construção. E, claro, por isso eu sempre falo que a primeira infância é importante, né, Denise? Porque é quando a criança está ali, imagina uma argila, né, que está molinha. Você vai moldando com mais facilidade os valores de vida, a educação, o que é importante, o respeito ao próximo, a empatia, aprender a lidar com o que eu sinto. Quando você vai ensinar tudo isso para um adolescente que já está com a personalidade formada, fica muito mais desafiador, né? Claro que ainda é possível. Muitos pais perguntam, ainda dá tempo? Claro, sempre vai dar tempo, mas os desafios vão ficando maiores. Então, quanto mais cedo a gente começa a entender a importância do relacionamento, melhorar o comportamento da criança tem a ver com melhorar o seu relacionamento com ela, com ter mais conexão, com construir confiança, segurança na criança, né? Então, se eu fico ali o tempo todo ameaçando, castigando, né? Se não fizer isso, não vai fazer aquilo, eu não estou conquistando essa criança com a confiança, com respeito mútuo, né? Eu estou fazendo essa criança ter medo de mim. Então, é claro, ela vai chorar, vai fazer birra, vai bater, vai gritar. É um exercício diário, né? Eu tenho um irmão e eu amo meu irmão. E eu acho importante que as crianças possam viver esse relacionamento gostoso. Mas normalmente, primeiro porque hoje a gente tem filho já mais velho, então às vezes não dá tempo de ter o segundo. Às vezes porque é uma confusão no comecinho, essa família já acha que é melhor ficar com um só.
Mas eu acho tão gostoso, você tendo 2 filhos, quando você fala, então, eles são diferentes, e a minha mãe sempre falou Muito. isso, e a mãe de 2, de 3, a mãe de mais de um, né, ela ajuda quem tá precisando no momento. É isso. Né? Quem então, assim, mais? Quem tem predileção? Eu nunca tenho. Hoje que eu sou mãe de um, mas eu sei que se eu tiver 2, 3, 10, não haveria preferência, mas a gente vai ajudar quem está precisando mais. Sempre quem está precisando mais. Agora, sim, o que eu percebo? Existe afinidade. Meu marido, por exemplo, tem muita afinidade com meu filho. Eu tenho muita afinidade com a minha filha. Eu tinha muita afinidade com meu pai. Então, a afinidade existe, né? Que é natural, acontece, não é um esforço. Por semelhança, por compreensão, né, das personalidades, do jeito de ser de cada um. Mas a mãe é isso, né? A gente vai sempre cuidar daquele que precisa naquele momento, daquele que precisa comer naquele momento, daquele que precisa do teu colo naquele momento, que precisa dormir naquele momento. E a gente sempre vai expandindo o amor, né? É incrível como ele realmente se multiplica. Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, eu falei, gente, mas será que eu vou conseguir amar ela do jeito que eu amo, né? O Lorenzo, mas, nossa, muito. Incrível isso. Multiplica mesmo, né? E não tem fim. Muito legal. Então, eu falei dos pais de 2, então, porque isso é importante, acontece. E você entender como eles são diferentes, né? Como 2 pessoas de mesmo pai e mãe podem ser tão diferentes. Inclusive, você dando as mesmas ferramentas, um pode fazer birra e outro não. Exatamente. Mas olha só, o que é importante entender também? Quando a gente vai ter o segundo filho, normalmente o mais velho, ele pode começar a chorar muito, fazer muita birra. Ele sente, puxa vida, eu perdi o meu lugar pro meu irmão, né? Minha mãe não gosta mais de mim, agora tudo é esse bebê. E aí tem criança que regride, inclusive. Então é importante também esse entendimento, que às vezes a gente tem o segundo bebê, agora eu vou dar atenção pro segundo bebê, deixa que meu marido ou minha mãe cuida do mais velho. Quem precisa mais é o mais velho, né? Exatamente. Então, assim, claro, o bebê vai ter que mamar, vai precisar de você. E é um momento de muito desdobramento para a mãe, né, gente? Mas demais, é necessário. Imagina. O mais velho precisa de atenção. Você falou de perder o lugar, né? Então o mais velho fica ali, meu Deus, o que vai acontecer? Porque agora eu tenho que dar o meu berço para esse bebê que vai nascer. Eu tenho que, às vezes, ceder o meu quarto, eu vou me mudar de quarto, mas às vezes ele vai para um quarto que é maior, que é melhor, ou vai precisar mudar de casa, né? E a criança que gostava muito, e a gente se apega mesmo, a criança mais, mas né? Mas é que para criança não é importante, viu, Denise? Não é. Para criança o importante é a atenção dos pais. Não é presente, não é nada, é a presença. E nem cama, berço, essas coisas, porque eu tenho visto muitos casais que decidiram ter o segundo filho falarem que acharam importante fazer assim, olha, vamos escolher uma caminha que você gosta. Então, é legal esse movimento. Esse movimento de fazer a criança entender assim, puxa, eu já sou grande, eu já vou dormir numa cama. Isso sim, isso tem muito a ver com encorajamento, né? Porque a criança está se sentindo capaz. Olha, eu já consigo dormir numa cama sozinho, meu irmão ainda é um bebezinho. Então, é importante validar tudo que essa criança já consegue fazer sozinho, reforçar a autoestima dela, mostrar o quanto ela é capaz. Isso ajuda, sim, ela a sentir que, puxa, meu irmão não vai tomar o meu lugar porque ele é só um bebezinho que, né, tá ali chorando e quer mamar. Isso é importante, sim. Nesse sentido de trazer o espaço da criança, né, faz muito sentido. Quando a gente tem um bebê em casa, a gente fala com a voz doce, né? Então o nenezinho traz essa coisa assim de falar, que não pode também, os fonoaudiólogos falam, puxam a orelha, dizem que a gente não pode falar errado com a criança, pode falar veludado, mas tem que falar certo. Quando eles começam a engatinhar, a gente também vai tirando ali tudo da frente para deixar o caminho livre, tirar os perigos. Quando eles querem andar, até estava comentando com você durante o intervalo, a gente sabe que eles vão cair. E a gente tira o que é perigoso, mas a gente não pode ficar antes deles, a gente já toma ali a frente da coisa. A superproteção, né? Não, se deixar a gente nem coloca no chão, né? Porque olha o tanto de risco que tem. Especialmente com o primeiro, né? Isso. Como é que faz, então, para trazer isso mais natural? E pelo que eu estou entendendo dessa nossa conversa, tudo isso, todo esse mecanismo vai construindo a criança que está evoluindo. E que tipo de pais nós somos? Sim, com certeza. Sabe o que acontece? A criança, ela já confia nela, né? A gente começa a andar, ninguém fala, vai lá e anda. Você naturalmente
vai crescendo e você quer ficar em pé, você quer ir lá, você começa a ir. Então, cabe aos pais estimular esse desenvolvimento, deixar a criança realmente, como você falou, ela vai cair. É lógico que a gente tem a tendência de querer proteger e deve proteger, por exemplo, um canto, uma mesa de vidro. A gente tem que tomar os cuidados, mas a gente tem também que dar espaço para essa criança, porque isso também faz parte do desenvolvimento cognitivo dela. Ela tem que se movimentar, ela tem que ousar, ela tem que subir, né? A criança sobe, desce, faz parte dela fortalecer os músculos para conseguir daqui a pouco correr também. Então, tudo é um processo. E quando os pais ficam com muita insegurança, muito medo, a criança ela fica privada, né, desse desenvolvimento. Ela começa a ficar insegura demais. Puxa vida, por que eu não posso ir ali? Eu vou cair? Ai, não. A criança começa a ficar com tanto medo que ela vai se fechando, né? Eu vou para o intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre essa liberdade que se deve dar aí à criança de explorar, né? E num segundo momento, tem muita gente que fala sobre os limites, né? Precisa impor limite? Não impõe limite? Deixa a criança fazer o que quiser? A doutora falou sobre, a Thelma falou sobre não dizer exatamente o não, mas é o não. No próximo bloco eu quero saber se de fato a palavra não pode ser dita ou se a gente vai dosando isso nas cenas, tá? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre as birras, como lidar. Quem tira as nossas dúvidas é Thelma Abraão, ela é biomédica, escritora, autora do best-seller Pais que Evoluem, criadora da educação neuroconsciente. Explica tudo para nós, Thelma. A gente falava no bloco anterior, antes de sair para o intervalo, sobre o não. Num determinado momento, você deu um exemplo aí de como dizer não, mas sem dizer a palavra não, para um momento assim, a criança pediu um chocolate, aquela não é a hora, ou está no mercado e não precisa comprar naquele dia o chocolate, sendo que no dia seguinte há um fácil acesso, no dia de comer o chocolate, o sábado, por exemplo, é fácil de ir lá comprar, não precisa comprar antes, porque aí a tentação fica maior de ter o produto em casa também, né? E aí de não dizer o não, mas afinal, a gente pode dizer não. Nesse momento de exploração que eu falei da criança, né? Eles mexem em tudo e tem lugar que eles não podem mexer. Tomada a gente cobre, né? As gavetas a gente vai usando aquelas ferramentas para você não abrir trava, porque traz um perigo depois de fechar o dedinho lá. Mas a nossa casa segue funcional para nós também, né? Então, tem gente até que tira tudo da frente. Queria que você comentasse um pouquinho se a gente pode dizer a palavra não para a criança. Você sabe que eu não gosto muito de regras, né? Pode, isso não pode, aquilo pode. Existem estudos que mostram que crianças pequenas, até 3, 4 anos de idade, escutam em média 300 nãos por dia. Então, é muito não para qualquer ser humano, né? Ainda mais para uma criança que está aí explorando o mundo. Então, existem estratégias para a gente dizer menos não e deixar o não para aquilo que realmente é não. Porque o que acontece? Os pais banalizam tanto não, que daí até o que poderia ser sim, ele fala não. Aí a criança chora, o que acontece? Ah, então tá, vai, pode fazer. O não vira um sim. Então, aquela criança ela começa a entender o quê? Esse não adianta nada. Eu vou chorar até que esse não vire um sim. Então, você vê como eu falo que a gente tem que estudar para ser pai e mãe, gente. A gente não pode simplesmente sair agindo de qualquer jeito, porque depois nós vamos pagar o preço das nossas próprias decisões, das nossas escolhas, que a criança vai refletir. Então, se você fala não para tudo, aí o teu filho vai chorar, lógico, ele vai querer, ah, tá bom, então toma. Então, funciona, né? Quando minha mãe fala não, eu choro. Então, o ideal é você deixar o não para aquilo que é não mesmo, sabe? E aí você bota aquele limite e é não e acabou. E se a criança chorou, tudo bem, vem cá, filho, eu entendo que você está triste, dá um beijo, dá um abraço, mas é não, entendeu? Deixar o filho lidar com a frustração também. Não é porque ele chorou que, nossa, agora eu tenho que fazer tudo que ele quer. Então, deixa... Agora vamos lá, eu estava falando com você antes, né? Olha o não. Se eu falo, Denise, não pensa num carro vermelho. Já pensei. Você já pensou num carro vermelho. O nosso cérebro ele não entende bem a palavra não. Então, por que a gente deve dar comandos positivos? Porque se eu falar para o meu filho, desce daí, para ele é muito mais fácil entender do que eu falar não sobe aí. Quando eu falo não sobe aí, ele vai ter que pensar no que ele não tem que fazer. Para depois descobrir. Para depois pensar no que ele tem que fazer. Então, eu não posso subir aqui, mas eu tenho que descer. Então, fica confuso.
Então, até para nós adultos, Legal. a comunicação é muito mais assertiva quando eu peço para você o que eu preciso que você faça, ao invés de pedir o que eu não preciso, entende? Então, essa é uma forma aí que a programação neurolinguística ensina, né, sobre a nossa comunicação. E funciona muito bem para a criança. Então, fala, pede o que você quer que ele faça. Em vez de falar, não põe o dedo na tomada, tira a mão da tomada. Pode brincar com aquele brinquedo, né? Direciona. E deixa o não, puxa, a criança está indo no fogão. Não! Porque é um não mesmo. Aí é perigo, né? Exatamente, está na rua. Não, né? Então, legal. a criança escuta. Agora, se ela ouve não o dia inteiro, aquele não vira um sim, aquele não perde o valor, né? Olha que essa faz dica sentido, valiosa. Denise? Faz todo o sentido. Eu não sei por que a gente fala tanto não. É o sai automático. E se você começar a tentar parar de falar não, você vai ver como é difícil. Para mim foi muito difícil no começo. Especialmente pais que são muito controladores. Pais que querem tudo do jeito dele. Aquele pai autoritário, mãe também, fala muito não. E isso gera rebelião nas crianças. Fala não até para aquilo que poderia ser um sim. Então fala mais sim. Quando é sim, fala sim, deixa, né? Agora, você tomou uma decisão. Você não vai comprar aquele chocolate. Eu vou usar esse exemplo só porque ele está bem fácil aqui na cabeça. Naquele dia você foi programado com a sua lista de compras e com o dinheiro contado para aqueles itens que você foi comprar. Não vai comprar. Mas aí a mãe faz tudo pela criança, né? Se ela se jogou ali no chão, às vezes você tira um item para colocar o chocolate. Vale a pena não ceder? Claro, algo que não vai trazer nenhum prejuízo. Como lidar com isso? Isso é tão pessoal. Eu não vou falar que eu sou irredutível. Já aconteceu de eu ceder. Mas os meus filhos são maiores. O que eu faço? Eu faço combinados antes de sair de casa. Combinado. Gente, o combinado ele é fantástico. Então, antes de ir para o mercado, a criança vai ficar querendo coisas, lógico, né? Um monte de opção, um salgadinho, bolacha. Então, você combina antes. O que ela vai poder ter naquele dia e o que ela não vai poder ter. E, filho, o que vai acontecer se você chorar e pedir que vai, que quer? O que vai acontecer? Eu não vou ter. Então, pronto. É isso. Estamos combinados? Deixa a criança chorar. Ela tem que entender que pode sobreviver àquela frustração. Ela não vai morrer porque ouviu um não, entendeu? Agora, se você também acha que já falou não demais e tudo bem dar aquele chocolate, dá o chocolate. Eu acho que eu não gosto de regra. Igual eu falei, você gosta de não pode, pode. Existe aquele bom senso, né? O que cabe naquele momento? Nós estamos falando de seres humanos, de pessoas, de que temos emoções. Tem dia que a gente não está tão bem, tem dia que a gente está melhor. Então, envolve muitos aspectos, né? Você não precisa ser um carrasco, um ditador com uma criança. Agora, se você não quer dar o doce mesmo, então não, mamãe não vai dar hoje, sábado, domingo, no dia combinado, você vai comer o doce. Você achou que, puxa vida, está sendo muito rígido? Então, filho, assim que terminar o almoço, você pode comer esse chocolate. Vamos levar para casa? Você vai comer só depois que terminar o almoço, combinado? Então, assim, é muito legal você ir construindo essa relação com a criança. Uma relação de confiança, uma relação transparente, né? Como eu me sinto, por que sim, por que não? Ao invés de, né, não e acabou, faz o que eu estou mandando. Então, é isso que vai fazendo a qualidade do relacionamento melhorar. E quando eu tenho uma relação de conexão, de empatia com o meu filho, ele vai colaborar muito mais. Ele vai fazer menos birra, ele vai reclamar menos, ele vai se abrir. Porque quando a gente é bem tratado, a gente não quer colaborar. Não é assim com os adultos também? Se alguém te trata mal, você tem vontade de retribuir? Não. Então, as relações humanas são moldadas assim, né? Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, birra tem a ver com desobediência. A criança que faz birra é uma criança que desobedece. E como lidar com essa situação, então, a autoridade dos pais, né? Sem aquilo que você falou, sem ter o autoritarismo, né? E eu acredito que isso seja algo, esse respeito, né? Claro que existe, mas ele é muito conquistado também no dia a dia, né? Ele pode ser imposto. Você pode impor esse respeito, mas ele não tem nem o mesmo valor do que o respeito conquistado, né? Explica um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. O respeito mútuo, gente, é uma estrada, eu falo que respeito é uma estrada de mão dupla, né? Não tem como eu não respeitar e querer ser respeitado. Então, o meu filho vai me respeitar quando eu respeito ele também. Então, tem muitos pais que acham que não, meu filho tem que me respeitar e eu não tenho que respeitar ele. Não é assim, o seu filho é um ser humano
ele também tem emoções, ele também tem sentimentos. Então, filho, você está triste? Por que você está triste? Me conta. Você está chateado? Conta para mim. Escutar, né? Não é assim, para de chorar, engole esse choro, fica quieto, eu tô mandando. Então, quando a gente respeita a criança, a gente tende a ser respeitado de volta, né? Eu vou voltar para a entrevista com a Thelma. Thelma, você fala bastante em encorajar, né? Então, encorajar seu filho, encorajar sua criança. E a gente sempre notou a escola num papel muito importante nesse encorajamento também. Agora, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo a escola como tendo um papel importante nessa questão. E agora, como as coisas estão mais dentro de casa, os pais desempenhando essa função também, como é que encoraja uma criança? Então, você está vendo ali a dificuldade do seu filho, da sua filha, naquela aula online e ela termina, ou eles terminam um trabalho e eles falam, mãe, olha aqui, pai, olha o trabalho que eu fiz. O encorajar é fazer o quê? Boa pergunta. Essa é uma dúvida frequente dos pais e muitos pais acreditam que estão elogiando os filhos, né? E aquilo está fazendo essa criança ter uma boa autoestima. Então é importante a gente entender a diferença entre elogiar e encorajar. O encorajar é quando eu estou elogiando a atitude da criança. Eu estou focando nas ações dela, o que ela faz, né? E o elogio não, estou focando sempre na sua beleza, na sua inteligência, naquelas qualidades inatas. Ai, que lindo! Nossa, que lindo isso, que lindo aquilo, não é? Os pais às vezes não sabem muito o que dizer e só fica falando, ai, seu desenho é lindo, você é linda, essa roupa é linda. E não é isso que encoraja uma criança, não é isso que desenvolve o senso de capacidade e a autoconfiança dela. Então, como é que a gente pode encorajar? Reforçando a atitude. Por exemplo, o filho foi bem na prova. Uau, filho, parabéns, você mereceu ir bem na prova, você estudou, você se esforçou. Então, mérito seu. Olha só, é diferente de eu falar parabéns, você é muito inteligente. Você viu a diferença? Então, o encorajamento, quando eu reforço o que a criança fez, ela fala, caramba, eu sou capaz. Eu consigo, né? Então, o filho está ali andando de bicicleta, tirou a rodinha. Vai lá, filho, você conseguiu, que incrível. Você já consegue andar de bicicleta sozinho, né? Você já conseguiu aí tirar a rodinha e manter o seu equilíbrio. Então, o foco é na atitude da criança, como ela se sente, não como eu me sinto em relação a ela. Então, ela se sentir orgulhosa, não eu ficar orgulhosa dela. Por que isso é importante? Você já viu como tem adultos extremamente dependentes da opinião do outro? Ah, mas o que vão achar de mim? Ah, mas será que eu faço isso? O que vão pensar? Nossa, será que eu tô bonita? Se alguém não fala que você tá bonita, ninguém falou que eu tô bonita, então eu devo estar feia. Nossa, ninguém falou que eu fiz um bom trabalho. Será que meu trabalho é bom? Então a pessoa não desenvolve aquela senso de capacidade intrinsecamente. Ela está sempre querendo que o outro elogie, né? E aí isso faz muita diferença a longo prazo para a criança. Um minutinho para encerrar, vou mostrar aqui de novo o livro. Para onde eu vou? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, vamos lá. O livro da Thelma, Pais que Evoluem, um novo olhar para a infância. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? A gente tem um minutinho, dá uma pincelada, porque você vai ter que voltar, você já sabe, né, Thelma? Você está convidada a voltar. Esse tema rende muito e eu quero aprender cada vez mais. Vai ser um prazer. Você sabe que eu estava num Réveillon e eu falei pro meu marido, nossa, eu quero muito escrever, fazendo aquela listinha, né? O que eu vou fazer esse ano? Eu falei, esse ano eu vou escrever um livro. E comecei a escrever em janeiro do ano passado, escrevi em 4 meses. Falei, gente, o que eu gostaria de saber se eu fosse uma mãe hoje, né? De tudo que eu aprendi até hoje, o que eu gostaria que tivesse me contado. Então, tá aí nesse livro. Tem muito de ciência, né, de comportamento infantil, tem a minha experiência também e ajuda muito quem tem tarefa também. Tem uns exercícios de autoconhecimento que é muito importante, né? A gente olhar para dentro, entender as nossas questões emocionais também, né? Antes de conseguir educar um ser humano. Eu te agradeço demais por ter vindo. Eu adorei essa entrevista, esse bate-papo. Eu quero que você volte outras vezes, então está convidada a voltar. Obrigada, vai ser um prazer.
é muito bom aprender. Trata-se de um autoconhecimento também. Então, eu entendi, quando a gente tem um filho, a gente consegue entender muito mais tudo o que se passou conosco também, né? É verdade. A gente consegue enxergar com mais clareza coisas que só mesmo tendo um filho para saber, né? É verdade. Tem coisa que mesmo que a gente tenta contar para as pessoas, não dá, mas quando você vive, você entende muito bem. Vou passar o contato da Thelma, que é o Instagram dela. Aliás, hoje me compartilharam conteúdo lá do Instagram da Thelma. Então vai lá, que foi por coincidência, muito legal, @thelma.abraão. Igualzinho tá escrito aí na sua tela, @thelma.abraão. Tem bastante conteúdo de qualidade para você devorar por lá também. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, foi um prazer. Adorei bater esse papo com você.